Se você não tomar cuidado e acabar caindo para fora da realidade nos lugares errados, vai parar nos backrooms, onde não existe nada além do cheiro de carpete velho e úmido, a loucura do amarelo monocromático, o zumbido incessante das luzes fluorescentes no volume máximo e aproximadamente 970 milhões de quilômetros quadrados de salas vazias, nas quais você ficará preso. Que Deus tenha piedade de você se ouvir alguma coisa vagando por perto, porque com toda certeza ela já ouviu você. Meu nome é Josué e essa é a descrição da imagem do 4chan que originou toda a cultura do Backrooms. Postada em 2019, essa misteriosa imagem despertou algo muito diferente nas pessoas. Uma estranheza misturada com nostalgia e uma esquisita familiaridade. Logo, inúmeras pessoas começaram a postar e conversar sobre diferentes lugares que transmitiam essa mesma sensação. E assim, nasceram as Backrooms. De um post simples para uma febre com milhares de pessoas em comunidades e criando conteúdo sobre. E uma delas seria muito importante para tudo isso. Kanye Parsons, um jovem que com 16 anos começou a criar vídeos no Blender sobre o Backrooms e acabou se tornando uma das figuras mais importantes da comunidade, criando toda uma lore e uma sequência de vídeos conectados que fez muita gente passear por aquele infinito amarelo de luzes fluorescentes. Mas não foi só isso, ele também foi chamado para dirigir um filme de estúdio sobre as Backrooms. E o que temos é um filme que faz jus à lore das Backrooms e que explodiu em bilheteria, expandindo ainda mais esse assunto para o público em geral. O filme é sobre Clark, um cara normal, por assim dizer, que é dono de uma loja de móveis com esse tema de piratas, o que eu duvido muito que traga alguma confiança sobre os produtos dele, mas ok. Ele passou por um término muito perturbado com a mulher dele e começou a fazer terapia com a Mary, a nossa segunda personagem. Ela é uma psicóloga, aparentemente bem conhecida, que ela tem um curso na televisão, só que assim como o Clark, ela também é uma pessoa muito sozinha. E toda a trama do Backrooms começa antes mesmo de aparecer esse Backrooms. Começa com o Clark. Presta atenção nesse trecho. Todos nós temos nossos ciclos. Nossos hábitos, comportamentos que fazem a gente andar em círculos, buscando as mesmas soluções de novo e de novo. Sempre achando que nos levarão a algo novo, mas não levam. E ainda assim, esse é o caminho neural de menor resistência. O caminho que você criou foi o que te manteve seguro quando criança. Você aprendeu a afastar as pessoas antes que elas pudessem te machucar. E agora, já adulto, você ainda está preso bem onde começou. Perceba o tema repetir padrões, ficar preso no mesmo lugar, seguir o caminho com menor resistência. Guarda isso aí com você. Clark tinha um sonho de ser arquiteto, e isso nunca aconteceu, o que deixa ele muito frustrado e causa problemas até hoje. Um dia ele tá lá dormindo na loja dele, né, porque ele dorme na loja dele. Estranho também, mas ok. E as luzes começam a piscar. E aí quando ele vai ver o que tá acontecendo, ele encontra uma das passagens para o Backrooms. E quando ele entra lá, ele fica estranhamente fascinado com aquilo. Fascinado aqui em uma forma não muito saudável. Consequentemente, ele vai tentar falar pra doutora Mary lá, que não acredita muito, obviamente. E ele fica com raiva e promete que vai voltar trazendo provas do lugar que ele achou. Spoilers, ele não vai voltar. Clark fica tão fascinado pelos Backrooms que começa a tentar entender ele de uma forma racional. Como se fosse algo construído antes, um prédio ou coisa assim. E ele começa a explorar aquele lugar como um arquiteto, criando mapas, decorando caminhos e etc. E ele começa a descobrir, pouco a pouco, que aquilo não é um lugar normal, que aquilo não foi algo construído, mas sim uma parte dele mesmo. Aquele lugar todo é uma parte do Clark, o seu inconsciente. O inconsciente, como eu já mencionei em outros vídeos aqui do canal, como o do Silent Hill, é uma parte da nossa mente, que é dividida em consciente e inconsciente. Consciente é a parte que está alerta agora, vendo esse vídeo, tentando entender o que eu estou dizendo, raciocinar a mensagem aqui do vídeo. Já a parte inconsciente é a responsável por controlar seus órgãos internos e principalmente pelas emoções, memórias, traumas. Ou seja, o Backrooms, ou em tradução livre, os bastidores, seriam uma representação do inconsciente das pessoas. O Backrooms nasce do inconsciente das pessoas, é gerado por aquilo. É uma representação dos bastidores da mente humana. E no nosso caso, os bastidores da mente do Clark, o inconsciente da mente do Clark. Como o Clark sumiu, né? A Mary vai ver se ele tá bem, se ele não fez nada de errado. E quando ela vai procurar ele e chega lá no local onde ele mora, ela também encontra a passagem e entra nela. Óbvio, antes ela percebe que o cara não tava bem, né? Porque o local perto lá da entrada tá todo cheio de coisa, de mapas e de luzes e etc. Lá ela encontra esse mural que basicamente representa o que tá prestes a acontecer
acontecer e encontra o Clark, que ele já tá assim meio tantando as ideias, né? O monstro do Backrooms, sim, tem um monstro lá, faz um barulho e o Clark simplesmente dá um mata-leão na doutora, simplesmente, do nada. E fala que é pro próprio bem dela. Ela acorda nessa mesa, rodeada de seres humanos, sei lá o que é isso, parece uma xerox mal feita, e ele explica pra ela que são criados a partir da memória dele. Ou seja, mais uma vez mostrando que aquilo tudo é uma criação do inconsciente do Clark. Aí, claro, ele também explica que tudo ali parece ser de memórias dele, e o monstro que fica rondando tudo ali é uma parte dele. Quer dizer, é ele. Que parte dele, você me pergunta? Bom, na minha opinião, o monstro representa a autodefesa do inconsciente do Clark. Lembra do que a Mary diz lá no início, sobre sempre repetir os mesmos padrões, procurar o caminho de menor resistência? Então, o monstro Capitão Clark serve justamente para garantir que isso aconteça. Logo, quando a doutora joga umas verdades na cara dele, que o problema todo é ele, e ele fica baqueado, o monstro aparece. Mesmo que ele diga que vai continuar tudo igual e que não vai deixar de ficar naquele ciclo repetitivo e repetindo os mesmos padrões, o monstro vai e faz dele de boneca de pano, garantindo que ele nunca mais sai daquele padrão que ele seguiu a vida toda. Depois disso, acontece a perseguição entre o monstro, o Capitão Clark, e a Mary, que consequentemente vai conseguir escapar com muito trabalho, mas vai conseguir, e é resgatada pelos membros da Async, que eu não tinha mencionado até agora, mas que vale mencionar. A Async é essa empresa que estuda os Backrooms, e na fala de um dos doutores deixa bem claro que eles não estão tendo muito resultado, né? Eles dizem que o Backrooms não fazem sentido e que não conseguem entender como aquilo tudo funciona. O que é bem óbvio, partindo do pressuposto que os Backrooms são criações do inconsciente das pessoas e que a ciência sim sequer consegue entender até hoje essa parte toda da inconsciente e da mente humana. Ainda existem muitas lacunas nessa questão, é algo que está longe de ser totalmente compreendido. Há sim que tentar entender isso de uma forma racional, como se fossem, sei lá, um prédio, uma construção de paredes e coisas, etc. Eles nunca vão chegar a lugar nenhum, obviamente. Porque o ponto não é esses lugares distorcidos, os monstros. O ponto é o inconsciente das pessoas. O filme termina mostrando Backrooms novamente, só que agora não é mais representando o inconsciente do Clark, mas agora representando o inconsciente da Mary. Esse foi o vídeo e essa foi a minha interpretação. Eu adorei esse filme Backrooms, achei muito interessante, principalmente por abordar essa parte do inconsciente. Se você tem uma opinião diferente, não tenha vergonha de colocar nos comentários aí o que você achou do filme, que você interpretou de diferente. E se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like e o hype, que me ajuda demais. E se inscrever no canal, para quando eu postar mais conteúdos assim, você ser notificado e ver também. Além disso, também se quiser ver o vídeo sobre Silent Hill, recomendo demais, porque também falo muito sobre o inconsciente. E aí você vai poder se aprofundar mais no assunto. É isso, muito obrigado por quem assistiu até aqui e até a próxima.